Olá, nossos alunos e nossas alunas do Goiás Tech, nossos professores e professoras presenciais, os melhores do Brasil. Essa turma do 9º ano aí, uma turma animada, uma turma top, né? Desde já eu gostaria que todo mundo, se tiver alguém dormindo aí, chama o seu amigo do lado, chama a sua amiga do outro e ó, motivação aí, viu? Quero ver todo mundo animado para nossa aula do 9º ano de hoje, aula de geografia, viu? Motivação. Não vem ninguém dormir na minha aula não, beleza? Vamos lá então, galera. Lembrando que a nossa aula ela está sendo dividida em dois momentos. No primeiro momento da aula é o momento em que nós estaremos falando sobre o conteúdo da aula de hoje, que é sobre os blocos econômicos Mercosul. Galera, estaremos falando sobre o Mercosul. E no segundo momento da aula, é aquele momento interessante, que é o momento das nossas atividades, com ele, o Dino, o dinossauro do Cerrado Goiano. É com ele mesmo. Olha o Dino aí, galera. É com ele mesmo, beleza? Então, nós estaremos dividindo em dois momentos. Lembrando que nós estamos falando sobre blocos econômicos porque estamos aproveitando, né, o conteúdo relacionado à regionalização econômica. Lembra que nós estamos falando sobre os tipos de regionalização? Então, falamos do bloco econômico, os blocos econômicos na aula anterior e hoje nós estaremos falando sobre o Mercosul. Por que o Mercosul? Por ser o bloco econômico no qual o Brasil faz parte, né? Vamos lá então? Blocos econômicos Mercosul. O interessante de nós falarmos do Mercosul é justamente por isso, né? Pelo fato do Brasil exercer uma certa força dentro desse bloco econômico. É o único bloco econômico aqui da América do Sul, do nosso. Lembrando que as Américas nós temos o NAFTA, né, lá na região da América do Norte, e aqui na América do Sul nós temos o Mercosul, que inclusive nos últimos anos tem se fortalecido enquanto bloco econômico, né? Vamos lá então? Blocos econômicos é o tema da aula de hoje, né? Nós vamos falar blocos econômicos mais do Mercosul. Criação do Mercosul. Eu trouxe essa imagem, galera, que é justamente a imagem da bandeira do Mercosul, né? O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, resultou de negociações que surgiram ainda na década de 1980, na ocasião, principalmente em 1985, José Sarney, então presidente do Brasil, e Raul Alfonsín, então presidente da Argentina, conversaram sobre um projeto de integração que envolvia o Brasil e a Argentina. Lembrando, galera, que o Brasil e a Argentina são parceiros comerciais, já faz algum tempo, né, que há essa parceria comercial entre Brasil e Argentina, e um dos motivos dessa parceria comercial, pela própria questão dos países fazerem fronteiras, né? Então, na parte sul do Brasil, o Brasil ele faz fronteira com a Argentina, e os dois países são os maiores países em questão territorial da América do Sul e em questão também no sentido de economia, né? Há um fortalecimento. A Argentina, apesar que vive nas últimas décadas várias crises, né, econômicas, assim como o Brasil, mas são os países que detêm um poder, né, político e de articulação aqui na América do Sul, né? Então essa parceria ela se fortaleceu ali em 1985 com José Sarney, no período do governo José Sarney, e se estende até nos dias atuais. Vamos dar continuidade? As conversas amadureceram no início da década de 1990, o que acontece em pleno período da nova ordem mundial e predominância do capitalismo. Outros dois países foram convidados a participar dessa integração, que é justamente o Uruguai e o Paraguai. Então, em 1990, o Uruguai e o Paraguai adentraram, né, a essas parcerias e começaram a fazer parte justamente desses acordos, né? Lembrando que a ideia central dos blocos econômicos é o quê? São acordos que são estabelecidos
Esses acordos, eles visam justamente fortalecer a economia dos países, né? Então, a ideia é o fortalecimento da economia dos países, né? Vamos dar continuidade. No dia 26 de março de 1991, né, na cidade de Assunção, capital do Paraguai, foi assinado o Tratado de Assunção, né? Documento que oficializou a criação do Mercosul, que tem sua sede oficial localizada em Montevidéu, né, no Uruguai. A partir dessa data, estava oficializado o bloco econômico que envolve os 4 países, que é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Houve, então, justamente, né, um fortalecimento, né, desse bloco econômico com a parceria, né, desses países. Principalmente, qual que é a ideia principal? Lembra que eu falei para vocês que a ideia principal dos blocos econômicos é justamente unir os países através de parcerias econômicas e, além dessas parcerias econômicas, visa também ao deslocamento de pessoas. Nós temos, por exemplo, a União Europeia, que tem uma certa parceria maior do que os blocos econômicos. Inclusive, até um parlamento europeu, né, que detém leis e tal, né? Então, assim, há um envolvimento maior daquele bloco econômico. Já no Mercosul, há parceria, sim, inclusive, as mercadorias, elas podem ser comercializadas sem cobranças de impostos, né, dentro do bloco econômico, e também com impostos reduzidos. Há uma redução também de impostos dessas mercadorias e também a circulação de pessoas, né? Então, por exemplo, você consegue deslocar do Brasil para a Argentina de uma forma sem tantas barreiras burocráticas, né? Vamos dar continuidade. Objetivos do Mercosul. Quais são os objetivos do bloco? Aí eu trouxe essa imagem para que vocês possam visualizar. O objetivo principal do Mercosul no início da criação, lembrando que foi no início da criação, era estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos. Essa zona garantia a circulação comercial de produtos sem precisar dos trâmites burocráticos em relação a uma exportação. Esse objetivo foi alcançado em 1994. A partir daí, outro objetivo foi idealizado, que é a criação de uma tarifa externa comum, né, de 1995. Era justamente, né, o objetivo inicial era estabelecer uma zona de livre comércio entre os países que fazem parte desse bloco econômico e depois a criação de tarifas que visa, né, justamente essa circulação dessas mercadorias. Lembrando que a ideia dos blocos econômicos é isso, é justamente a parceria dos países que fazem parte, que estão dentro desse bloco. Vamos dar continuidade. Essa tarifa ela é utilizada para produtos importados que entram nos países envolvidos, né? Então, como que funciona? É o seguinte, essa tarifa, a ideia dessa tarifa é o seguinte, alguns produtos, né, que entram nesses países, que são importados por esses países que fazem parte desse bloco, é justamente que venha beneficiar, né, justamente o mercado interno dos países, colocando tarifas para incentivar que a comercialização ela ocorra entre os países membros, né? Principalmente os países que fazem parte do bloco. Vamos dar continuidade. E quais são esses países? Justamente os 4, né? Que é o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Devem cobrar o quê? O imposto comum e único para esses produtos que vêm de fora, né? Que são produtos importados, né? Evitando assim que um dos países dê preferência a um tipo de produto e que esse país seja porta de entrada de algumas mercadorias. Por quê? Vamos pensar comigo aqui.
Já imaginou se não fosse criado essas tarifas, principalmente no âmbito de que elas sejam, principalmente de outros países que não fazem parte do bloco, né? Lembrando que essas tarifas, elas são voltadas para países que não fazem parte do bloco, porque poderia entrar, né, várias mercadorias para os produtos, por meio de um desses países e circular livremente dentro do bloco. E aí esses países poderiam serem prejudicados. Por isso essa ideia dessa tarifação para países que não fazem parte do bloco. Beleza? Vamos dar continuidade. Alguns produtos não se enquadram na chamada TEC, né? Como, por exemplo, medicamentos e produtos de higiene, né? Que é fraldas para bebês e absorvente. O que revela o quê? A União Aduaneira, né? Que é a Zona de Livre Comércio que adotou uma TEC, né? Imperfeita do Mercosul. O que acontece? Essa prática é fundamentada pela lista de exceções à tarifa externa comum, né? Que é a LETEC, né? Qual que é a ideia, então? Medicamentos e produtos de limpeza, medicamentos, né, principalmente medicamentos, estão livres dessas taxas. Por quê? No sentido de incentivar a circulação justamente desses produtos e pela importância que esses produtos têm para a saúde, né? Vamos dar continuidade. Estes são alguns dos objetivos principais do Mercosul. Quais são eles? Vamos lá. Zona de livre comércio com liberação de mercadorias. Uma liberação de mercadorias entre os países que fazem parte do Mercosul. Tarifa externa comum, TEC. É um imposto único para produtos que entram nos países membros. E União Aduaneira, né, que completa a TEC. O que significa isso? Que essa questão de uma zona de livre comércio com liberação de mercadorias, né? A liberação de mercadorias que fazem para os países que fazem parte, além de tudo, um imposto cobrado para outros países, né, que queiram comercializar com esses países do Mercosul. Lembrando que a ideia básica é o quê? É justamente trazer benefícios para os países, uma forma de enriquecimento, uma forma também de valorização principalmente do comércio. Vamos dar continuidade? Quais são os participantes do Mercosul? Quais são eles? Aí eu trouxe essa imagem, né, para vocês visualizarem sobre mais o Brasil e o Mercosul. Países membros são os países que fundaram o Mercosul, ou aqueles que ingressaram após a criação do bloco. Quais são eles? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que está suspensa desde 2016. Mas é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, esses são os países membros, né? Esses são os países que, de fato, são membros. Aí nós temos os países associados, tal, que eu vou estar explicando mais à frente, beleza? Mas os países membros são esses. Vamos lá, então? São justamente o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa desde 2016. Países associados, né? Que é justamente os que assinaram tratados de livre comércio com o Mercosul, a fim de estimular suas economias e trocas comerciais, mas não possuem as mesmas vantagens que os membros, como a TEC, né? Nesse grupo enquadram-se a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Lembrando que temos os países membros e os associados. Os associados, eles detêm uma parceria, mas eles não contêm, né, todos os acordos, não envolvem todos os acordos que são estipulados, principalmente dentro desse bloco econômico. Vamos dar continuidade. Países observadores, né, são justamente os países que apenas observam as reuniões, né? Participam de eventos para ver o andamento das negociações, mas não possuem direito a veto ou opinar em alguma cláusula, como o México e Nova Zelândia. Então, o México e a Nova Zelândia são países observadores. Por que países observadores? Eles não têm direito ao voto, eles não têm direito a opinar, mas eles observam as reuniões.
Então, são países que acompanham as reuniões do Mercosul, né? Que procuram lidar com toda essa dinâmica do Mercosul. Vamos dar continuidade. Principais características do Mercosul, quais são elas? Vamos falar agora. Além da criação de uma zona de livre comércio, a TEC, né, que é uma gradual integração entre os países membros, o Mercosul possui livre circulação de pessoas e serviços, né? Isso significa que os profissionais de várias áreas, como médicos, professores, jornalistas, entre outros, podem exercer suas funções em qualquer um desses países, seja Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, com diploma validado, além da entrada permitida apenas com o documento de identidade do país de origem. A questão da livre circulação, né? Então, um dos maiores benefícios, né? Um dos maiores, uma das questões importantes do Mercosul é isso. Através da identidade, as pessoas conseguem, foi o que eu disse para vocês no início, né? Sobre a questão das viagens para a Argentina, né? E, então, há uma livre circulação nos países membros desse bloco econômico. Além de tudo, além dessa circulação de pessoas, há também uma parceria em relação à pesquisa, a ensino, por exemplo, há diversas parcerias com várias universidades, né? Tanto universidades que fazem parte do Mercosul, como as que estão no Brasil, né? Justamente essa parceria entre as universidades. Há esses acordos de pesquisa, de ciência, de envolvimento entre os profissionais também, justamente por essa livre circulação entre as pessoas que estão no bloco econômico, né, nos países do bloco econômico. Vamos dar continuidade. Outra característica do Mercosul é o aumento das negociações entre os países fundadores, né? Em 1991, as trocas comerciais eram de 4,5 bilhões de dólares. Em 2018, esse número subiu 10 vezes, totalizando 44 bilhões. Se visto como um todo, o Mercosul seria a quinta maior economia do mundo, com um produto interno bruto, né, de quase 2,8 trilhões de dólares. Além disso, esse bloco é um espaço privilegiado para investimentos, associações empresariais, turismo, comércio, entre outros. Há um crescimento do bloco econômico, né? Se a gente for fazer uma análise das últimas décadas, houve um crescimento, principalmente no âmbito do comércio e também no âmbito dos serviços, do turismo. Houve um crescimento, uma evolução justamente nessas taxas, né, envolvendo o grupo, né? Lembrando que o Mercosul tem, os países que fazem parte do Mercosul, tem principalmente o Brasil, né, que tem o maior PIB, né, que é justamente o Produto Interno Bruto. É tudo que é arrecadado no Brasil dividido pela quantidade de pessoas, né? Lembrando que o que se destaca é justamente pelo agronegócio, né? O agronegócio, tanto no Brasil como na Argentina, tem um grande destaque, né? Vamos dar continuidade. Nos últimos anos, o número de turistas, né, argentinos no Brasil cresceu significativamente. E o oposto também ocorreu, significa turistas brasileiros na Argentina. Além disso, várias multinacionais abriram filiais em seus países membros para expor para os demais, né? Entretanto, caso uma crise ocorra em um dos países, todos são afetados, como que aconteceu em 1999, com a desvalorização da moeda brasileira naquele ano, né? Há, então, todo esse envolvimento, né, justamente entre os países. Essa parceria de turismo, né, entre o Brasil e a Argentina é nítida, né, que, inclusive, o Brasil, vários brasileiros têm ido na Argentina e vários argentinos têm ido no Brasil, têm vindo para o Brasil justamente para conhecer os lugares e tal. Então, se há um fortalecimento do turismo, justamente nesses dois países, né, há toda essa ideia, né? Vamos dar continuidade. Para que um país se torne membro oficial, algumas cláusulas que estão, né, no Tratado de Assunção devem ser respeitadas. Quais delas? Uma delas é o de respeito à democracia, né? Caso um país passe por uma ditadura ou desrespeite os ritos de ampla defesa em seus processos judiciários, há uma suspensão do bloco.
então, a ideia da democracia, né? Então, assim, dentro do Tratado de Assunção, que é justamente esse acordo entre os países que fazem parte do Mercosul, uma das cláusulas, né, é a questão da democracia. A ideia de que esses países têm de se tornarem, né, de se continuarem democráticos. Se ocorrerem algum tipo de ditadura militar ou qualquer tipo de movimento, né, ou qualquer ditadura também, dentro de qualquer um desses países, eles são automaticamente retirados do bloco econômico. Então, a ideia é que a democracia, ela prevaleça, ela permaneça nos países membros. Então, é uma das cláusulas desse acordo. Lembrando que, através do Mercosul, né, a ideia de criação do Mercosul foi justamente o fortalecimento dos países que fazem parte desse bloco, assim como a União Europeia tem esse fortalecimento entre esses países, o Mercosul também. A ideia era se fortalecer os países, era que eles pudessem crescer economicamente, né? E agora, galera, vamos lá então, né, para o momento interessante da nossa aula, né? Qual que é o momento, pessoal? Olha aqui para mim! Vamos então para o momento das nossas atividadezinhas. Vamos lá então! E o momento das nossas atividades também é o momento do nosso querido Dino, o nosso dinossauro do Cerrado Goiano. Vamos lá então! O nosso querido Dino, o melhor de todos, o dinossauro oficial aqui do Goiás Tech. Galera, o que vocês vão fazer agora? Vamos lá! Vocês estarão respondendo aí 2 questões, galera. Nesse momento aí, eu conto com o apoio dos nossos professores e das nossas professoras presenciais, os melhores do Brasil, que estarão nesse momento dando continuidade aí, vocês estarão respondendo essas 2 questões nesse momento. E a próxima aula de geografia eu venho com a correção dessas questões. Lembrando que na próxima aula nós vamos falar dos desastres ambientais ali no Rio Grande do Sul. Foi muito solicitado, né, os professores presenciais me pediram, né, alguns professores presenciais, para que a gente falasse, né, justamente dos desastres ambientais, né, ali, que é uma temática que está, né, no momento aí, o motivo, né, de que está acontecendo isso. Então, na próxima aula, nós estaremos abrindo um leque aí, né, justamente aí, no nosso conteúdo, falando sobre os desastres ambientais no Rio Grande do Sul. E então é isso, né? Até a nossa próxima aula de geografia comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!